tranquilidade para o nosso time, levando a eles a mensagem de que a companhia não pretende fazer demissões aí decorrentes da pandemia. Nós estamos atravessando esse período e a gente vai seguir conduzindo as nossas atividades pautadas essencialmente pela cultura da JHSF, que é ancorada em relacionamentos de longo prazo, com geração sustentável de valor, sem que a gente perca de vista o nosso propósito de surpreender, inspirar, transformar e realizar, a nossa motivação de qualidade e excelência em primeiro lugar e os nossos compromissos em colocar os clientes em primeiro lugar. Em nome da administração da JHSF, eu quero deixar aqui registrada a nossa convicção de que a gente vai sair fortalecido empresarialmente quando isso tudo passar e com laços ainda mais profundos com os nossos clientes, com os nossos parceiros de negócio e com o nosso time. E por falar no time, eu quero agradecer às 3.000 pessoas que, de forma incansável, fizeram os ajustes que nós entendemos que eram necessários para que a gente pudesse melhor posicionar os negócios da JHSF para superar a pandemia e sair fortalecida. Obrigado a todos vocês, mais uma vez, por toda a energia que vocês dedicam à nossa empresa. Com isso, eu queria convidar vocês a passarem para o slide número 3 da nossa apresentação. Vocês vão perceber ao longo da nossa apresentação, tem uma série de QR Codes que nós colocamos aqui. Essas aqui são algumas das entidades que nós apoiamos no sentido de levar recursos materiais ou recursos econômicos para ajudar a vencer esse período da pandemia. Então, quem puder fazer as suas doações com o simples uso aqui da ferramenta da máquina dos telefones celulares, da máquina fotográfica, é possível acessar diretamente as páginas e dessa maneira a gente está levando conforto para essas pessoas que dependem de hospitais, que dependem de ações de solidariedade e muito mais, para continuar tendo uma vida com condições mínimas aí, enquanto a gente passa por esse período econômico mais difícil. Queria passar para a próxima página, a página número 4 da nossa apresentação. Aqui eu quero falar para vocês um pouco de forma detalhada do que aconteceu no nosso contexto operacional ao longo do primeiro trimestre. Então, no nosso negócio de renda recorrente, que é basicamente a atividade dos shoppings e do varejo, nós tivemos, a partir da segunda quinzena do mês de março, uma suspensão em todas as praças onde a gente realiza as nossas operações. Essa suspensão ela tem um caráter provisório, e isso fez com que nós tivéssemos que suspender temporariamente, então, a atividade dos shopping centers. O que nós fizemos como forma de mitigar esse efeito foi dar mais ênfase em termos de atividades ao CJ Fashion e também ao CJ Concierge. Ao longo da apresentação, a gente vai explorar um pouco melhor quais foram os resultados alcançados até agora. Na parte de incorporações, nós tivemos as atividades mantidas, a exceção foram os estandes de vendas, e que nós também substituímos momentaneamente a utilização dos estandes de vendas pelo uso do aplicativo JHSF Real Estate Sales. Na parte de hospitalidade e gastronomia, a gente também teve atividades suspensas a partir da segunda quinzena de março, a exemplo do que aconteceu com shoppings e com o varejo, e ali nós acentuamos a parte de deliveries. Nós já vínhamos com a atividade do delivery do Gero Panini, implantamos o delivery do Fazano e mais recentemente fechamos uma parceria também com o iFood. E na atividade do aeroporto executivo, as operações seguiram 24 horas, 7 dias por semana. Nós batemos no limite da capacidade de hangaragem que nós temos no aeroporto, o que já nos faz iniciar um processo de expansão da capacidade, uma vez que a gente já tem a demanda aí identificada para consumir essa capacidade adicional. E do ponto de vista operacional, para o aeroporto, nós implantamos uma série de protocolos de higienização e segurança que visam aumentar o nível de segurança do usuário do aeroporto. Como vocês puderam perceber por essa página, a gente acabou usando uma série de ferramentas digitais que eu quero explorar na próxima página da nossa apresentação.
Então, para quem nos acompanha já há mais tempo, sabe que desde 2016 que a gente vem com um processo de investimento em digitalização de diversos processos da JHSF, processos esses que foram bastante acelerados aí nos últimos dias e que a gente pretende, inclusive, seguir acelerando com novidades aí em alguns lançamentos para as próximas semanas. Em termos de números, o que nós vimos nesse período foi um crescimento das vendas do CJ Fashion da ordem de quase 308%, com um crescimento da ordem de 50% aproximado aí dos pedidos. No CJ Concierge, que para quem ainda não conhece, é um serviço que está dentro do CJ Fashion, que permite a gente levar à casa de qualquer cliente aqui no Brasil, qualquer produto. As vendas cresceram 240% na comparação dos meses de abril e maio com relação aos meses de janeiro e fevereiro. O Delivery Fasano foi implementado. O número de pedidos subiu 1.343% nos meses de março e abril contra os meses de janeiro e fevereiro. Então, o que a gente pode perceber até agora é que todas essas ferramentas digital estão apresentando taxas de crescimento bastante expressivas. Não é diferente do que a gente viu, por exemplo, no próximo item, que é o JHSF Real Estate Sales, no qual a gente viu a base de usuários crescer 453% nas últimas 5 semanas. Nesse mesmo período, nós também fizemos o lançamento da revista CJ em Casa. A revista CJ em Casa, ela leva de uma maneira muito interativa e fácil para plataformas digitais, seja o WhatsApp, seja o Instagram e tantas outras, a facilidade de clicar as imagens que tem em cada uma das páginas da revista e levar isso direto para dentro da plataforma do CJ Fashion. Nós já fizemos 2 revistas aí nos últimos praticamente 15 dias e os lojistas e também a gente aqui do nosso lado está bastante satisfeito com o resultado. O JHSF Labs continua com um pipeline bastante robusto. É a ele que eu me refiro quando digo que tem alguns lançamentos para acontecerem nas próximas semanas. E, do ponto de vista de atividade, a companhia intensificou muito a comunicação multiplataforma e também pelo uso de mídias sociais. Isso tudo está bastante embasado numa crença que nós temos de que os negócios serão tão mais fortes quanto for a capacidade de unir o físico com o digital. Não só a fortaleza, mas o próprio crescimento e a resiliência, eles vão ser bastante beneficiados com essa unificação das plataformas. Então, a gente acredita nesse caminho e esse caminho é uma rota que nós seguiremos trilhando. Passando para a página número 6, eu queria só fazer aqui uma recapitulação rápida de algumas medidas que foram tomadas no sentido de fortalecer a estrutura de capital da companhia. Em novembro do ano passado, nós fizemos uma operação de aumento de capital de pouco mais do que 500 milhões de reais. Ao longo do ano passado e também ao longo do ano de 2020, nós fizemos uma série de operações de dívida para a empresa que transformaram o perfil de dívida da companhia. Hoje a gente tem 90% da nossa dívida, ela é uma dívida de longo prazo, sendo que 75% dessa dívida está em período de carência. Hoje, a relação de dívida líquida para a EBITDA da companhia é baixa, é da ordem de 1,2 vezes, o que soma a questão do perfil no sentido de trazer para a gente bastante tranquilidade com relação ao colchão de liquidez que a companhia já tinha no seu balanço de 31 de março. No mês de abril, nós concluímos uma captação de mais 300 milhões de reais. Essa nova dívida, ela tem um prazo de 6 anos, portanto, também bastante longo, e tem custo indexado ao CDI, mais 1,55 de spread ao ano. Então, essa linha vem para nós a reforçar a liquidez,
a dar mais prazo médio para a nossa dívida e a reduzir o spread. Então, os gráficos de baixo nos ajudam a mostrar para vocês, já numa visão pro forma, daquilo que a gente está projetando agora para o mês de março, como é que fica a questão da liquidez da companhia e o perfil de dívida, já considerando essa operação que foi fechada em abril. Então, com isso, o que a gente pode concluir é que nós formamos um belíssimo colchão de liquidez para a JHSF. O nosso perfil de dívida está bastante alongado. Os nossos negócios, como a gente vai poder ver ao longo da apresentação, eles geram mais fluxo de caixa operacional do que aquele necessário para fazer frente ao fluxo de caixa financeiro. E isso tudo nos traz muita tranquilidade de que a companhia atravessa confortavelmente esse período turbulento dos negócios que a gente está vivendo. Feita essa introdução, eu queria convidá-los para ir para a página 7 da nossa apresentação. Aqui a gente vai falar do que nós entendemos que foram os destaques do primeiro trimestre. O primeiro que eu queria comentar é um crescimento de 51% no lucro bruto, uma participação bastante importante da atividade de incorporação nesse sentido. O EBITDA ajustado da companhia cresceu praticamente 110%, o que também é bastante saudável aí do nosso ponto de vista. Quando a gente olha para a atividade própria da incorporação, a gente viu um crescimento da ordem de 130%, e a gente está bastante confiante que o produto de segunda residência, ele é um produto que até vai ganhar mais espaço nos próximos meses do que o que ele já vinha demonstrando até nos últimos anos para a gente. O nível de ocupação que nós estamos vendo na Fazenda Boa Vista e o interesse por novos produtos lá e no Vila de Boa Vista, eu acho que eles trazem para a gente uma visão construtiva desse cenário de demanda. Falando um pouco dos resultados da incorporação, houve, por força de ter faturado mais, também um crescimento de resultado bruto da ordem de 150% e um EBITDA de quase 320% maior. Na parte da renda recorrente, a receita líquida comparada com a do ano passado e ajustada pela venda de uma participação minoritária que nós fizemos no Catarina, ela cresceu praticamente 16%, o resultado bruto cresceu um pouco mais do que 25% e o EBITDA ajustado cresceu 16%. Na parte de hospitalidade e gastronomia, a gente vinha com um trimestre muito forte, depois a gente vai dar uma olhada nos indicadores operacionais, mas a paralisação que aconteceu na segunda quinzena de março acabou gerando no trimestre algumas perdas. Aqui a gente trouxe para destacar para vocês quais eram os indicadores que a gente tinha até o mês de fevereiro. Então, quase 20% a mais de diária média, 22% a mais de RevPAR, taxa de ocupação dos hotéis 2,5 pontos para cima, 14% a mais de couverts vendidos. Ou seja, a gente vinha com um ritmo bastante positivo naquilo que se mostrava como o primeiro trimestre até a eclosão aí da Covid. E, por fim, o aeroporto executivo, que foi inaugurado no final do ano passado, ele teve uma taxa de comercialização que superou absolutamente todas as nossas expectativas. Então, a gente está muito adiantado em termos de ocupação, e isso que nos faz aproveitar o fato de que nós fechamos um contrato para fazer a manutenção para trazer, para o aeroporto, a empresa que faz a manutenção dos aviões Pilatus, para também aproveitar essa própria mobilização e construir mais 2 hangares para o aeroporto, uma vez que a demanda que está sinalizada para a gente, ela está aí, ela é existente. Então, a gente está muito feliz que o projeto do aeroporto está se mostrando um projeto vencedor e um projeto que está tendo bastante adesão por parte dos nossos clientes. Queria passar para a próxima página para a gente, então, começar a dissecar um pouco mais do resultado consolidado. 36% de crescimento da receita líquida, 51% de crescimento no resultado bruto, o EBITDA consolidado, 109% de crescimento,
e o lucro líquido crescendo 61%. Queria chamar a atenção que entre o EBITDA e o nosso lucro líquido, nós tivemos esse trimestre, no primeiro trimestre, uma despesa de natureza não recorrente financeira da ordem de 10,3 milhões. Ou seja, não fosse essa despesa, a gente teria até um lucro líquido maior do que o que nós apresentamos por aqui. Indo para a página número 9, o desempenho da incorporação. A gente viu um crescimento bastante importante da Fazenda Boa Vista, mas também dos outros dois produtos que a gente está focando a comercialização agora, o Fazano Cidade Jardim, em São Paulo, e o Boa Vista Village, que é um lançamento, ou é um pré-lançamento, melhor dizendo, do finalzinho do ano passado. A gente começou agora, no primeiro trimestre, a comercialização, e é um produto que está tendo uma aceitação bastante positiva para aquilo que eram nossas expectativas. Em termos de receita bruta, crescimento de quase 93% dentro da incorporação e 320% de crescimento do EBITDA ajustado. Passando para a próxima página, para a página número 10, a gente fala aqui um pouco do desempenho dos shoppings, e esse trimestre nós trouxemos duas comparações, a comparação trimestral, bem como uma comparação bimestral. Então, na comparação trimestral, as vendas totais caíram 5,2%. Vamos lembrar que os últimos 15 dias do trimestre nós ficamos com shoppings fechados. Então, a gente está dizendo aqui que alguma coisa perto de 20% do trimestre foi perdido em termos de vendas, e apesar dessa perda de dias na ordem de 20%, a perda em termos de dinheiro foi só da ordem de 5%. E o gráfico que está à direita, o gráfico do bimestral, ele mostra claramente aqui para a gente que nós vínhamos praticamente 14% acima de venda daquilo que nós mostrávamos no ano passado. E a razão que está por trás disso tem muito a ver com o foco da companhia no mercado de alta renda. O que a gente nota, não só na parte da incorporação, mas que a gente já falou rapidamente na parte de hotéis e restaurantes, e a gente está vendo aqui acontecer também em shopping, é que, dada essa exposição para alta renda, as taxas de crescimento que a empresa consegue apresentar, elas normalmente são bastante superiores às taxas que a gente verifica em termos de PIB aqui para o Brasil. Olhando para a parte esquerda inferior, a gente olha aqui o custo de ocupação. A gente percebe também que houve uma variação entre a visão bimestral para a visão trimestral. Aqui são os mesmos efeitos, os efeitos de menor venda para os nossos lojistas e os custos, principalmente aqui de condomínio ainda para o mês de março, terem sido estáveis, uma vez que eles já estavam contratados aí, uma vez que a gente não estava esperando no início do mês o encerramento ou suspensão temporária das atividades da forma como foi feita. Canto superior direito, a gente tem aqui os indicadores operacionais, também aqui na base bimestral e na base trimestral. E em termos de taxa de ocupação, a gente vê que a companhia terminou o trimestre aí com sólidos 97% de taxa de ocupação, sendo que os dois principais empreendimentos da companhia, o Shopping Cidade Jardim e o Catarina Fashion Outlet, praticamente sem nenhuma vacância. Passando para a próxima página, quando a gente olha aqui, então, o desempenho de hospitalidade e gastronomia, a gente percebe uma característica bastante parecida com o que aconteceu nos shoppings, ou seja, os indicadores de 2 meses num patamar diferente daquele que foi o patamar dos 3 meses, em função daquilo que aconteceu em termos de suspensão também das atividades. No caso dos restaurantes, as cozinhas elas podem operar até para poder
funcionar no modo de delivery, mas o atendimento nos salões que está suspenso enquanto perdura aí o estado de emergência. Passando para a próxima página, é só um complemento das mensagens que a gente já adiantou lá na frente. Queria destacar aqui o segundo gráfico de barras na parte superior, que é a diminuição da dívida líquida da companhia com relação ao ano passado. Quero também destacar o crescimento do prazo médio da dívida. Nós fizemos 3 movimentos importantes ao longo do finalzinho do segundo trimestre do ano passado, do quarto trimestre e agora em abril, que fazem com que os 3,7 anos de prazo médio da dívida, eles já estejam em 7 e a gente vai ver esse número mais constante aí no nosso perfil de dívida, dadas essas implementações que foram feitas. Em termos de custo médio incorrido, nós temos alguma coisa perto de 65% da dívida da companhia que está atrelada ao CDI, então todo esse movimento que tem acontecido de queda de Selic, ele acaba tornando mais barato esse pedaço da dívida. Nós temos um pedaço de mais ou menos uns 25% da nossa dívida que está atrelado ao IPCA, então esse cenário que a gente está vendo também de inflação baixa, ele contribui para que o custo efetivo da nossa dívida fique em patamares relativamente baixos, aí, quando considerado o histórico. Na parte de baixo, só repassando a mensagem de que a gente está com uma posição de caixa muito confortável. A gente tem aí um perfil de dívida também bastante confortável e, portanto, a nossa tranquilidade de passar esse período com um nível de conforto que essa estrutura que nós hoje temos nos permite alcançar. Com isso, eu termino aqui a minha apresentação. Antes da gente começar a parte de perguntas e respostas, que a Mara vai me ajudar aqui a intermediar, eu queria deixar na tela de vocês essa página número 13. São, uma vez mais, aqui as ações de solidariedade que nós apoiamos e que, na medida que vocês também puderem, dentro das suas possibilidades, apoiarem, fica, em nome das pessoas que são atendidas por esse programa, um grande agradecimento. Vamos passar para o Q&A. Obrigada, Thiago. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Se você tiver alguma pergunta, clique em Pergunte ao Palestrante no webcast para encaminhar sua pergunta. Por favor, aguarde um momento que estamos coletando as perguntas. Thiago, tem uma pergunta do Carlos, que ele quer entender um pouquinho mais do app do Real Estate Sales. Quer entender se são os compradores, quem é o público, quem são esses usuários que a gente mencionou. Carlos, obrigado pela sua pergunta. O app do Real Estate Sales, ele é um app que nós desenvolvemos para ele ter 3 fases. A primeira fase, que é a fase onde nós estamos, é uma fase de comercialização exclusiva de produtos que estão no estoque da JHSF. Então, se você, por curiosidade, baixar o aplicativo, você vai encontrar lá parte do estoque disponível da Fazenda Boa Vista, do Fazano Cidade Jardim e do Boa Vista Village. E através desse mecanismo, a gente já tem clientes que estão sendo atendidos no sentido da identificação daquilo que interessa a ele do ponto de vista de produto, e aí a gente dá sequência ao atendimento comercial para esse cliente. Então, o nosso objetivo nessa fase 1 é seguir atendendo o cliente JHSF com um produto JHSF. A segunda onda para esse produto, e isso vai acontecer um pouco mais para frente, é que a gente deve trazer ex-produtos JHSF. O que eu quero dizer com isso? O que já foi um estoque da JHSF e foi vendido para um cliente,
No momento que esse cliente quiser vender aquele produto, por qualquer razão que seja, a gente quer trazer esse produto para ser comercializado dentro dessa plataforma e, com isso, gerar uma receita de corretagem para a companhia. E a terceira fase é uma fase ainda um pouco mais distante de onde a gente está hoje, mas é para lá que também nós estamos olhando, é abrir esse aplicativo para que imóveis que sejam do interesse do nosso público-alvo, eles também sejam comercializados dentro da plataforma, independente deles não terem sido desenvolvidos pela JHSF. Óbvio que isso vai passar por um processo de curadoria e só uma vez superada esse filtro é que esse novo imóvel passaria a integrar aqueles, então, que seriam comercializados por meio da plataforma. Tem mais uma pergunta aqui, Thiago, do José Torres. Ele pergunta se as operações de delivery do Fazano serão mantidas pós-Covid ou foi só uma ação pontual? A resposta é que sim, a gente entende que uma vez que a gente tem a retomada aí da normalidade, é um serviço que a gente pretende manter ativo e avaliar como é que vai ficar o nível de demanda para poder promover eventuais ajustes, quer queira no sentido de expandir, quer queira no sentido de ajustar caso necessário. A gente, JHSF, acredita muito nessa vertente de alimentação, de gastronomia, e inclusive um dos aplicativos que a gente está desenvolvendo dentro do JHSF Labs, ele vai nessa direção. Tem uma pergunta do Regis Kawai. Ele pede para comentar sobre a crescente procura nos produtos da Fazenda Boa Vista, e ele comenta que a segunda residência poderia virar uma moradia, principalmente agora, né, na pandemia, e deu parabéns para o time pelos resultados. Eu também dou parabéns para o time aí pelos resultados, acho que a gente está bastante satisfeito com o que aconteceu no primeiro trimestre, e acho que a sua pergunta é muito oportuna. Nós vimos aí ao longo das últimas semanas, praticamente 2 meses já, um nível de ocupação da Fazenda Boa Vista bastante alto. Vou dar um dado aqui para vocês. Tem dentro da Fazenda Boa Vista um empório, ele está vendendo praticamente 4 vezes mais essas semanas do que era a média que ele fazia em semanas normais. Acho que isso dá uma boa noção do quanto está ocupado o empreendimento. E isso acabou também gerando para a gente uma aceleração do ponto de vista de processo decisório de alguns clientes. Então, a gente segue vendo um nível de atividade comercial bastante intenso na Boa Vista, preços que estão robustos. A grande verdade é que o empreendimento é um empreendimento que teve sucesso e que as pessoas hoje estão cada vez mais inclinadas a ter mais espaço, entendendo que essa experiência que a gente está passando da pandemia deu maior nível de conforto para quem tinha uma segunda residência. Então, aqueles que ainda não têm e que têm condições de ter, estão acelerando o seu processo decisório. Não só para a Fazenda Boa Vista, como também para o Boa Vista Village, que a gente segue aí vendo também um bom nível de demanda por informações. Então, há pouco, quando eu comentava do crescimento de 450% nos usuários do aplicativo, que como existe nessa fase uma, talvez, dificuldade maior das pessoas de se locomoverem, através do aplicativo que estão acontecendo as primeiras interações daqueles que ainda não conhecem fisicamente, que é a Fazenda Boa Vista, que é o Boa Vista Village. E Thiago, você mencionou o Boa Vista Village, o Jorge, ele está querendo saber mais sobre o Boa Vista Village, ele perguntou se o empreendimento será aberto ao público externo, nas áreas comerciais, e se a margem bruta dele tende a ser maior que projetos desenvolvidos na capital.
Jorge, obrigado pela sua pergunta. Sim, a parte, vamos dizer, comercial dele vai ser aberta para o público em geral, embora esse empreendimento ele é composto por áreas fechadas. Com relação à margem, a gente entende que sim, é um produto de margem bastante alta, deve ser bastante em linha com aquilo que a gente viu acontecer nos produtos imobiliários da Fazenda Boa Vista. Então, o projeto como um todo, a gente vê, dado o faseamento que ele tem, uma margem caixa variando de 50% a 60%, a depender da fase do projeto. O Ronaldo Fernandes, ele quer entender um pouquinho sobre o aeroporto executivo em relação ao resultado e o ramp-up de custos. Ronaldo, super obrigado aí pela sua pergunta, acho que também é uma pergunta bem oportuna. O aeroporto ele foi inaugurado no finalzinho do ano passado e a gente começou a operar ele a partir de janeiro. Então, a grande realidade lá é que hoje a gente tem a estrutura do custo fixo, mas ainda não tem toda a receita gerando. O fato da gente estar com a capacidade ocupada agora no final do trimestre, também a gente não começou o dia 1º de janeiro gerando receita. Então, a gente vem numa curva de crescimento de receita, enquanto os custos eles já começaram num patamar que é o patamar que está dado por aí. Não só esse comentário acho que é importante, como a gente também lembrar que dentro do nosso resultado do primeiro trimestre, tem gastos que a gente acabou fazendo com o próprio lançamento do projeto, que foram despesados no primeiro trimestre. Então, esse crescimento de capacidade que a gente vai promover pela adição de mais hangares, ele vai fazer com que a receita cresça sem necessariamente, na mesma proporção, ter o crescimento dos custos. Então, a gente vai ter aqui um ganho de alavancagem operacional quando esse movimento acontece. O segundo aspecto que é importante é que, apesar da área de hangar ela está ocupada, a quantidade de voos que está acontecendo ela é menor do que aquela que a gente imaginava não fosse esse efeito todo do Covid. E por que isso é relevante para a gente? Porque tem um pedaço das receitas do aeroporto que elas advêm do que a gente chama de receitas variáveis, que é a composição da utilização da pista, o que só acontece quando tem voo, e também um outro pedaço que é da comercialização de combustível. Então, se eu fosse resumir aqui a questão do aeroporto, a gente está para frente do que era esperado do ponto de vista da receita fixa dos hangares, porém, por conta desse momento da Covid, a gente está para trás nas receitas variáveis, que são aquelas advindas de utilização de pista ou de comercialização de combustível. Então, o processo, vamos dizer, de normalização da atividade no país e no mundo, ele deve levar a uma ocorrência em maior frequência de voos, o que vai ajudar muito a gente nessa parte das receitas variáveis, e, ao mesmo tempo, a gente vai reforçar as receitas fixas com essa expansão de capacidade que eu há pouco comentei. O Jefferson, ele pergunta se a redução de dívida líquida e o aumento do prazo foi devido à rolagem ou à quitação, de fato, de alguma dívida. Ele quer entender essa melhora. Na realidade, é muito mais decorrente aí de uma estratégia que a gente está adotando já desde do final do segundo trimestre do ano passado. Então, a gente fez um movimento importante, onde 50% da dívida da empresa ela passou para um prazo de 15 anos. Nós fizemos um segundo movimento em dezembro, que foi a emissão de uma dívida mandatoriamente conversível numa participação de um empreendimento que nós vamos fazer na Faria Lima, que é uma dívida que está no nosso perfil como uma dívida de 10 anos, e teve um terceiro movimento que ele aconteceu quase que de maneira conjunta, com
um realongamento que o BNDES promoveu na linha de financiamento do aeroporto com essa captação de 300 milhões que foi feita agora em abril. Então, parte desse recurso de 300 milhões que foi captado, ele vai permitir à companhia pré-pagar uma série de dívidas que têm vencimento mais curto do que essa dívida de 300 milhões, e ao mesmo tempo que tem um custo mais alto do que essa dívida dos 300 milhões. Então, com isso a gente pode dizer que dos 300 milhões tem uma sobra de caixa que reforça a liquidez. Dessa linha de 300 milhões tem um custo como spread do CDI menor do que dívidas que estão sendo pré-pagas. Em termos de prazo médio de vencimento, é um prazo mais longo a dívida de 300 do que as dívidas que estão sendo pré-pagas. Então, tudo isso ajuda a gente no fortalecimento da estrutura de dívida da companhia e, ao mesmo tempo, reduzir o custo financeiro. Tá. E nesse mesmo tema, o Eduardo Schemps pergunta se esse reperfilamento foi suficiente, na sua opinião, para enfrentar a pandemia, a situação atual, e se você considera alguma nova captação. A resposta é sim, a gente está bastante confortável com essa última operação que foi feita, e no momento a gente não tem nenhum plano de uma captação que seja mais expressiva para a companhia. Tem muita gente perguntando aqui, Thiago, da retomada após pandemia, reabertura do comércio, ou qual que é o trabalho que a gente está desenvolvendo, a nossa opinião, enfim, sobre essa reabertura e como que vai ser a relação pós-pandemia. Isso foi o José. Pegando esse tema para a gente explorar um pouco, acho que a primeira mensagem é que a gente está colocando a segurança à frente de qualquer coisa em termos desse processo. Então, nós desenvolvemos uma série de protocolos, por exemplo, são protocolos que nós já adotamos na atividade da incorporação, que ela trabalhou normalmente aí essas últimas semanas, protocolos que foram adotados no aeroporto e protocolos inspirados nesses, mas com algum tipo de adaptação, que também vão ser aplicados na reabertura dos shopping centers, na abertura das lojas, e certamente vão ser aplicados, melhor dizendo, na abertura dos restaurantes e dos hotéis. Então, a mensagem para a gente importante, que fique claro, é a segurança do nosso cliente, do nosso parceiro e do nosso time. Ela é a prioridade com que a companhia está tomando as suas decisões. A questão do timing é uma coisa que tem menos controle nosso e muito mais controle por parte das autoridades, mas a gente certamente vai estar pronto para quando esse dia chegar. Nós não ficamos parados esses dias todos, então aproveitamos para fazer uma grande manutenção nos shoppings, nos restaurantes. Então, quando esse momento acontecer, a gente vai retomar as nossas atividades com segurança e em ambientes que foram absolutamente bem cuidados ao longo dessa pausa imposta que aconteceu, e, ao mesmo tempo, bastante atentos ao nível de higienização de todos esses ambientes. Higienização essa, por exemplo, que está funcionando muito bem nas operações do aeroporto, não só na instalação física do aeroporto, como também na limpeza interna das aeronaves. Uma pergunta um pouco mais estratégica. O Robson, ele pergunta a estratégia de aquisição de terrenos e localização, como que a gente pensa na hora de fazer projetos no futuro. Tá. Robson, eu acho que a gente tem que separar aqui a sua pergunta talvez em duas partes. A primeira é lembrar para todo mundo que a companhia tem um banco de terrenos bastante representativo. Há pouco eu citava lá o projeto do Village, é um terreno que nós já temos e que está pago há vários anos.
Citei também o Fazano Cidade Jardim, que fica no entorno do shopping Cidade Jardim, que também é um terreno que a gente tem comprado e pago não só o terreno, como também os CEPACs há alguns anos. Nós ainda temos, vizinho ao Cidade Jardim, alguns outros terrenos que permitem a gente fazer lançamentos aí com um valor geral de venda na casa de uns 5 bilhões de reais, fora os 4 bilhões e meio que a gente atribui de VGV para o projeto do Boa Vista Village, mais 800 que a gente atribui para o Fazano Cidade Jardim. Então, assim, a companhia já tem um banco de terrenos bastante expressivo, isso sem falar do que a gente tem vizinho ao Catarina Fashion Outlet. Por outro lado, nós como companhia somos uma companhia muito focada no segmento de alta renda e na cidade de São Paulo. Então, pontualmente, a gente pode olhar um ou outro terreno dentro da cidade onde a gente possa desenvolver o tipo de empreendimento que a gente acredita que é o empreendimento vencedor, ou seja, multiuso, alta renda. Então, se aparecerem oportunidades que façam sentido dentro dessa estratégia de posicionamento da companhia, portanto, São Paulo, alta renda, multiuso, a gente seletivamente vai parar para olhar essas oportunidades. O Rogério, tem duas perguntas aqui referente ao estoque da incorporação. O Rogério, ele pergunta o valor médio, mais ou menos, de cada metro quadrado na Fazenda Boa Vista, enfim, o VGV, né? E o Vinícius, ele quer entender o foco da incorporadora, se é vender estoque, se é manter os lançamentos, dado a situação da pandemia. Eu vou começar primeiro pela pergunta da Fazenda Boa Vista. A Fazenda Boa Vista, a gente tem uma situação que é vender terrenos ou em cima dos terrenos que a gente já tem, para atender um cliente, também construir uma casa e vender aquele terreno com uma casa construída. Então, se a gente pensar isoladamente no valor de terreno, a gente pode ver que o valor de terreno médio ele está variando de um preço de 800 a 1.200 reais. Existem, sim, algumas exceções para cima, algumas exceções para baixo, mas acho que essa faixa de 800 a 1.200, ela é uma faixa que, com alguma frequência, a gente vê acontecer dentro da Fazenda Boa Vista. Do ponto de vista da estratégia da companhia, não é estratégia da companhia construir para estocar. Isso acaba eventualmente acontecendo num ou no outro projeto, onde uma fração muito pequena da geração bruta de caixa acaba ficando reservada aí na forma de estoque. Então, praticamente tudo aquilo que você vê hoje de estoque no nosso balanço, ele é estoque de terrenos na Fazenda Boa Vista, que são contabilizados pelo custo de aquisição do terreno, mais os investimentos que foram feitos na parte de infraestrutura. Óbvio que esses investimentos eles são atribuídos enquanto custo para cada um desses terrenos numa forma proporcional a tudo aquilo que foi incorrido. Então, entre o valor de balanço da Fazenda Boa Vista para o valor de mercado, a gente deve ter alguma coisa aí perto de 4 vezes mais de valor de mercado versus aquele valor que está contabilizado nos livros. O mesmo a gente pode dizer com relação ao banco de terrenos que a companhia tem, né, que foi, como já mencionei, adquirido há alguns anos, portanto, numa outra situação, até mesmo de valor imobiliário desse entorno, e que permitem, uma vez desenvolvidos, pelas estimativas que a gente tem aí, um VGV um pouco superior a 10 bilhões de reais. Tem duas perguntas do aeroporto, do Guilherme e do José. O Guilherme, ele pergunta como que o preço do petróleo ele impacta na receita variável do aeroporto, e o José, ele pergunta da perspectiva de expansão enfim, venda de alguma participação minoritária do aeroporto. Então, primeiro, Guilherme, para a gente, se o preço do petróleo sobe ou cai,
isso vai acabar representando um preço mais alto ou um preço mais baixo do combustível. Então, se a gente tiver um cenário de preço mais alto, sobe o preço, mas também sobe o custo. No final do dia, para a gente, o que é importante é a margem. E, independente de um cenário ou do outro, a gente trabalha com uma margem nominal fixa e, portanto, é menos suscetível a oscilações aí do preço do petróleo. Com relação à segunda pergunta, né, queria só lembrar que o custo de construção de um hangar é muito baixo, o investimento é muito baixo para o nível de retorno que ele gera em termos de taxa de locação. Então, a estratégia da companhia ela é de ir crescendo a utilização das áreas adjacentes ao aeroporto, à pista do aeroporto, do ponto de vista da construção de hangares, para que a gente possa maximizar o valor que a companhia captura num momento lá na frente, que sim, é possível a gente fazer a venda de uma participação minoritária. É uma estratégia de desinvestimento de capital bastante semelhante àquela que a gente implementou nos últimos anos nos shopping centers, onde, através de venda de participações minoritárias, a gente levantou muito mais capital para a companhia do que o capital que tinha sido investido naqueles projetos. Então, o projeto do aeroporto ele tem, nesse aspecto, alguma similaridade com os shopping centers, e a gente, então, está caminhando nessa direção. Mas é prematuro falar em algo no curtíssimo prazo que tem a ver com algo mais material em termos de venda de participação lá. Tiago, tem algumas perguntas aqui sobre o relacionamento com lojistas do shopping, como eles estão sofrendo, se a gente está tendo desligamento, inadimplência, e qual a estratégia que a gente vai adotar nos próximos meses. Tá. Eu acho que é uma pergunta também interessante e oportuna, aí, dado o momento. A gente adotou uma postura de não forçar a cobrança do aluguel nesses meses em que as lojas estão fechadas. Acho que é uma postura de uma companhia que tem com os seus parceiros, e a gente trata os lojistas como parceiros, uma visão de longo prazo, e tão logo a gente tem uma normalização da situação, a gente deve sentar para, então, encontrar uma solução que funciona para todas as partes. A gente não teve nenhuma comunicação que seja relevante do ponto de vista de fechamento das lojas. A gente trabalha com lojistas, na sua grande maioria, que tem uma saúde financeira boa, e, portanto, nesse momento eu não consigo antecipar nada em termos de problemas com vacante. Lembrando que os dois principais shoppings da empresa, que representam por pouco mais do que 70% da nossa geração de caixa, eles historicamente não têm vacância, eles são shoppings de referência no posicionamento que tem. O Cidade Jardim como um shopping de fashion, o Catarina Fashion Outlet como o maior e o principal outlet aqui no Brasil, e isso acaba trazendo para a gente, de maneira bastante constante, um fluxo de novas lojas que querem estar com seus produtos expostos nesses dois empreendimentos. Então, a gente, quando viu a crise anterior, que ela tinha uma dimensão diferente dessa, mas a gente passou bastante bem nos dois shoppings em decorrência dessa questão da atratividade por conta do posicionamento para alta renda e esse posicionamento bastante destacado, que é no fashion, que é no outlet. Tem uma pergunta sobre o plano de expansão, de internacionalização do Fasano, especificamente em Nova York, se é impactado pela elevada cotação de dólar. Na realidade, não. A gente acha que é o contrário, né? Quer dizer, isso vai permitir à companhia gerar resultados em dólar e isso contribuir para o resultado consolidado aqui em reais.
O movimento do Fasano em Nova York, ele é um movimento que, na parte de restaurantes, ele conversa muito com o nova-iorquino, apesar da gente acreditar de que também vai falar um pouco com o turista, mas o movimento vai ser preponderante do local. Então, nesse aspecto, pode até ser positivo para a companhia essa questão do dólar mais forte naquilo que tem relação com os resultados futuros de Nova York. Tem uma pergunta aqui do José Elias, que ele quer entender a nossa carteira de recebíveis. Enfim, clientes, o perfil, a quantidade, o que seria? Zé Elias, essa carteira, ela é preponderantemente contas a receber que a gente tem por venda do estoque de imóveis, né? Tem uma parcela menor disso, que são recebíveis de cartão de crédito, e uma parcela que tem a ver com os recebimentos dos contratos de locação. A gente tem mais 5 minutos, talvez. William, ele queria que você falasse de forma resumida o que seriam as despesas não recorrentes do trimestre, os 14 meses. William, a gente teve, principalmente na atividade de incorporação, algumas campanhas de marketing. Eu não sei se você acompanha ou não televisão, mas a gente fez bastante campanha ao longo do primeiro trimestre do Vila de Boa Vista, algumas campanhas institucionais, a própria campanha de lançamento do aeroporto. Então, de forma resumida, a principal parte do nosso, vamos dizer, resultado ajustado aí do primeiro trimestre, ele tem a ver com essas campanhas que não são, vamos dizer, permanentes aí, que elas vinham ajudando, como você pôde ver ao longo da apresentação, a gente ter um desempenho, chamar comercial e operacional bastante robusto, de uma maneira que foge ao nosso controle. Houve essa interrupção, vamos chamar, da normalidade da atividade econômica que foi causada por todos esses decretos que restringiram a circulação das pessoas, e isso fez com que um pedaço desse investimento ele tenha sido perdido. Então, foi feito, vamos dizer, o write-off desse investimento do ponto de vista contábil, e isso é o que a gente está demonstrando para vocês como parte que compõe esse resultado extraordinário, portanto, passível de ajuste. Quero lembrar também que no resultado financeiro tem lá um pouco mais do que 10 milhões de também despesas que são de natureza não recorrente. Então, se a gente juntar o pedaço operacional das despesas, que é não recorrente, que são 14 milhões mais ou menos, com mais 10 milhões que a gente tem do resultado financeiro, a soma desses dois valores, ela aumentaria o nosso lucro antes dos impostos da ordem de 24 milhões para um lucro líquido que nós geramos de 19. A gente tem 3 minutos, para ser exato. Eu tenho 3 ou 4, uma meia dúzia de perguntas sobre dividendos. A gente anunciou, estão perguntando sobre pagamento, enfim. Então, vamos lá. Houve na última Assembleia Geral a deliberação para pagamento de dividendos, e também vamos dizer, foi delegado para o Conselho de Administração definir a data do pagamento dos dividendos. Então, o que a gente pode esperar aí é que, uma vez que a gente tenha maior clareza com relação a essa questão toda da pandemia, a volta das atividades, então, uma reunião de conselho seria chamada para fazer a discussão de qual seria o momento desse pagamento dos dividendos. Com alguma frequência a gente recebe esse tipo de pergunta,
Não é uma pergunta que a gente consegue de antemão responder para vocês, uma vez que isso parte de uma definição da reunião do Conselho de Administração, que tão logo ela acontecer, a gente se comunica aí com o mercado através de um aviso aos acionistas para informar, então, a data ex-dividendos, ao mesmo tempo, também a data que vai ser feito o corte e o pagamento desses dividendos. O bom é que a gente tem um dividendo para pagar para os nossos acionistas. Acho que dá tempo para mais uma pergunta. Eu vou fazer aqui duas em uma. Sobre a incorporação, se a gente está tendo distrato ou renegociação e se a gente tem uma possibilidade de desvalorização do estoque dos ativos. Vamos lá. Com relação a distratos, a gente teve um distrato muito pequeno. Isso não representou 3% do total daquilo que a gente fez em termos de negócios. E a gente teve também pontualmente uma ou outra renegociação de fluxo de pagamento. Nada que seja para a gente preocupante e que não seja usual. A gente acha que como empresa está bastante acostumado nessa questão dos fluxos de pagamento, horas antecipar o recebimento, horas também ajustar. Eu posso dar a vocês a tranquilidade que nesse momento está absolutamente dentro da normalidade daquilo que a gente trabalha nos outros trimestres ou nos outros anos. Aproveitando aqui que a Mara já deu o anúncio que a gente tem que encerrar a nossa teleconferência aqui, o nosso webcast, melhor dizendo. Antes de terminar, eu queria voltar a agradecer as 3.000 pessoas que estão com a gente aí todo dia na JHSF, que levantam cedo da cama, que vão dormir tarde. Tudo isso a gente faz com muita determinação, com muito carinho, com muita vontade de seguir levando qualidade e excelência para os nossos clientes especiais. Então, em nome de toda a administração, eu quero aqui externar mais uma vez aí o nosso agradecimento por toda a energia, empenho e dedicação de todos vocês. Queria pedir para quem puder ser solidário nesse momento, quem puder fazer contribuição para pessoas que precisam, não se esquecer disso. A gente não à toa deixou atalhos aqui na nossa apresentação para que fiquem mais fácil chegar até os meios para fazer a doação para os vários institutos, hospitais, organizações, movimentos. Então, fica aqui de coração um pedido para quem puder fazer. A própria companhia tem feito doações para esses órgãos. E, por fim, agradecer os hoje mais de 100.000 acionistas que a JHSF tem. Ontem, para nós, foi um dia de muita alegria. A gente recebeu a informação do escriturador de ações que nós ultrapassamos um número que é simbólico aí, de 100.000 acionistas. Então, também em nome de toda a administração e todo o time da JHSF, deixar aqui uma mensagem de agradecimento a todos vocês pela confiança. Tenho certeza que do lado de cada mesa a gente está com muita energia e com muita vontade de seguir entregando aí resultados bastante expressivos e uma companhia criativa, com inovação, que tem capacidade de modernizar o tradicional, uma companhia que está focada em entregar resultados, em fazer isso de maneira sustentável, num ambiente com bastante diversidade. Então, a gente hoje é um time bastante alinhado em termos culturais com aquilo que a companhia acredita que faz a sua diferença, que é a cultura. E também aos nossos clientes, queria agradecer pela confiança que têm depositado na gente, que é na atividade da incorporação e nas demais atividades aí
que a gente desenvolve, e dizer para todos vocês que o time está com muita vontade de voltar à normalidade. Então, assim que tudo isso passar, e certamente tudo isso passará, a gente vai voltar bastante reenergizado aí e com mais sorriso no rosto do que a gente sempre teve. Muito obrigado a vocês todos pelo tempo despendido aqui nesse webcast. O time de RI que a Mara lidera pode ser acessado pelo ri@jhsf.com.br. Quem preferir o contato por telefone é 011 3702 5473. E quem preferir também via redes sociais aí, tanto a Mara quanto eu, a gente está presente no Twitter. O meu Twitter é o @TiagoAoliveira e o Twitter da Mara é o @MaraBdias. Então, em nome de todo mundo aqui, muito obrigado pelo tempo de vocês mais uma vez, e tendo qualquer necessidade de informação complementar, por favor, deixa a gente saber, e com o maior prazer e carinho a gente vai dar atenção aí para vocês. Tenham todos um bom final de semana. Não esqueçam que hoje, às 9 horas da noite, no Instagram do Shopping Cidade Jardim, que é o @Cidade Jardim Shopping, vai ter um show do Gustavo Lima, para que as pessoas também possam relaxar um pouco e se distrair nesse momento. Bom final de semana a todos, bom show do Gustavo Lima, e obrigado mais uma vez.